1 Coríntios 12, uma segunda parte, do verso 12 a 27, onde ele continua. Antes ele tem sobre essa questão da Trindade, como a gente colocou lá, a bênção da diversidade. Agora eu coloco assim o desafio da unidade. A diversidade pode abrir, esparramar tanto que depois não dá mais para fazer uma convergência. Então, a diversidade é uma riqueza, mas ela tem um fio que une, que liga uma realidade à outra. E aí no próprio texto, falando do desafio da unidade, a unidade é uma decisão. Eu quero caminhar para a unidade, eu quero caminhar para o rompimento. E a gente precisa decidir isso, e é um desafio a ser trabalhado. Então, o que diz aqui? Com efeito, façamos uma comparação. O corpo é um, no entanto, tem vários membros, mas todos os membros do corpo, não obstante o seu número, formam um só corpo. O mesmo acontece com Cristo. Então, nós temos aqui a eclesiologia do corpo de Cristo, que é um tema caro a Paulo apóstolo, que aparece pela primeira vez na teologia, nos escritos na carta aos Coríntios, e depois vai ser retomado em Efésios e Colossenses. Temos 3 cartas paulinas que trabalham muito essa temática do corpo de Cristo. Paulo vai falar mais do edifício, Pedro vai falar do edifício. Somos uma construção, mas Paulo insiste muito nessa dimensão do corpo. Então, toda a realidade criada tem uma conexão, e essa conexão é o Senhor. João coloca a videira e os ramos, como uma parábola, como uma alegoria. E aqui ele vai falar do corpo. Cada membro realiza tudo que ele é, compete à medida em que estiver ligado aos outros membros. Então se trata de uma função múltipla, ou então de cada um favorecer a sua unicidade na pluralidade. Para que consigamos responder todos os desafios, cada um deve estar bem no que lhe é próprio. E a descoberta do que me é próprio é muito importante. Para mim, o discernimento vocacional tem tudo a ver. Se eu não consigo descobrir exatamente a que eu fui chamado, e foi ele que me chamou, não fui eu que inventei, não fui eu que quis. Eu quero ser capuchinho. Parei, ele te quer capuchinho? A gente precisa ter clareza dessas coisas. Então, aí eu vou descobrindo, desculpando a expressão, para que eu presto? Né? A que eu fui chamado? Para que eu dou conta? O que eu não dou conta? A gente precisa tomar cuidado para às vezes não ser ludibriado, não ser iludido, achar isso ou aquilo. Eu vejo hoje o pessoal com uma dificuldade enorme de decidir. Eu quero isso, não é isso que eu quero aquilo, não é isso que eu quero, e por aí vai. Por quê? Porque não trabalha a partir do interior de si mesmo, trabalha a partir do visual que se projeta na sociedade, a valorização que o pessoal faz. Fulano, todo mundo bate palma, eu também quero palma, então você que nem fulano, e não vai dar certo nunca. Então, o que ele diz aqui? Que nós somos partes necessárias, partes que têm uma função muito específica, necessária para o bem comum, mas é preciso estar focado no bem comum. Quando o comum é cuidado, o pessoal em particular também é. Quando o comum não é cuidado, vai perdendo força, vai perdendo consistência, conexão e tudo mais, e as coisas vão ficando complicadas. Então, o indivíduo é positivo, o individualismo é problema, é a inflamação do indivíduo. E aí, tem até um negócio que se fala hoje aí, na minha visão, a indiferença, na verdade, ela é fruto do egoísmo. Quanto mais o cara está voltado para si mesmo, menos ele sente os outros, menos ele vê os outros, mais ele perde a conexão com os outros. Então, tanto faz. Para mim não tanto faz, mas para os outros não quero nem saber. Desde que eu esteja bem, pronto.
Então, que também acaba sendo um tipo de egolatria, um tipo de idiotice. O que é um idiota? Porque só enxerga assim, né? Não consegue ver os outros. Então, nós temos a graça de fazer, de ser chamados a viver o corpo de Cristo no pequeno grupo, que é a fraternidade. Então, isso para nós não isso é missão. Viver em fraternidade é missão. É a missão de apresentar, de viver o corpo de Cristo. Depois, então, nesse sentido, a igreja de Cristo, o corpo maior que a gente diz aí, ela tem em nós uma amostra grátis. Viver em fraternidade, viver como irmãos, nos completar é a nossa missão primeiro. Continuou Paulo dizendo aí, pois nós fomos batizados em um só Espírito. Ele volta a falar isso lá em Efésios. Para formarmos um só corpo. O Espírito é um, na sua diversidade ele leva para a comunhão, para a unidade. Então, eles dizem, judeus ou gregos, escravos ou livres, todos bebemos de um único Espírito. Como assim? Etnias, culturas, tudo mais, tem um Espírito como fonte. Então, as dificuldades de convivência por conta de cultura e outras coisas mais, significa que a gente não entendeu a origem. Quando a gente começa a entender a origem, que na verdade a experiência humana de dor, de sofrimento, é de todo mundo. De alegria, tristeza, tudo mais. Cada cultura tem um modo de exprimir, mas todo ser humano tem o mesmo jeito de sentir essa realidade. O corpo, de fato, não se compõe de um só membro, mas de muitos, de vários. E aí vai falar do pé, da mão, da cabeça e assim por diante. Da necessidade de complementariedade. Cada um faz uma função que o outro não pode fazer. Tem uma historinha que diz que um cara era cego e o outro era manco, tinha dificuldade de caminhar. Aí combinaram assim, o que tinha o olho bom era carregado por aquele que era cego. E assim fizeram a vida. Conseguiram o olho de um e as pernas do outro, os dois se serviram. Mas pedindo a cada um querer ir por si, né, também. Né? Porque a gente dá uma importância muito grande nessa questão da autonomia, mas como independência, né? Não como interdependência. Né? Então, se disser que eu não sou mão, então não pertenço ao corpo, quer dizer, eu quero ser a parte. Ou me destaca, ou eu estou fora. Eu quero fazer a minha história. Sem a história dos outros, não dá. Com os outros, dá. Cada um pode fazer sua história. Às vezes acontece que tem uma pessoa que cresce demais e vai deixando sombra sobre as outras. Então tem que aprender a fazer isso também. Aprender a colocar. Por exemplo, eu tive a experiência logo que eu comecei as assessorias, tinha um frade que tinha muita fama no Brasil, se chamava Bernardo Câncio. Qualquer lugar que você fosse, conhecia o Bernardo Câncio. Aí quando eu chegava e falava, você é da província do Bernardo Câncio? Eu falei, não, eu sou da província do Brasil Central, que tem o Bernardo Câncio que vocês conhecem. Né? Aí, mas então, tem aquele que cresceu, que é conhecido em todo o Brasil, se alguém aparecer lá, bom, é filhote dele, então. Né? Não é bem assim, não é desse jeito, mas as coisas são vistas assim. A gente precisa ter cuidado para não repetir, não estar passando à frente esse tipo de coisa. Né? A virtude de cada um é de cada um e a contribuição também. Né? Às vezes a gente faz esse tipo de coisa até para facilitar. Então, se o corpo, diz aqui,
como eu não sou mão, não faço parte do corpo, precisaria por isso de fazer parte do corpo? Não. Se o ouvido dissesse, como eu não sou olho, eu não faço parte do corpo, precisaria? Não. Então, se o corpo inteiro fosse olho, onde estaria o ouvido? Quando um cresce demais, é sinal que está com problema. Né? O crescimento tem que ter proporcionalidade. Né? Aí começou a nascer um negócio aqui, crescer, falei, vai dar um chifre. Aí eu já fui lá e marquei para tirar. Brincadeira, né? O cuidado para que a gente tenha uma proporcionalidade que dê um equilíbrio. Depois ele tem no verso 18, diz assim, mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros segundo a sua vontade. Isso é outra coisa que nós precisamos ter. Manter aquela história da oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Então, existe um desígnio de Deus em nós, que é preciso ser discernido e assumido como um fator de realização conjunta, de complementariedade e de plenitude. Eu preciso entender. Ah, mas assim, porque assado, porque eu acho que eu quero, tá? Vai rezar. Vai aprofundar isso. Aliás, uma coisa bonita que nós temos é essa possibilidade de nos ajudar a perceber qual é a dimensão que realmente me identifica e na qual eu posso contribuir às vezes mais do que eu estou contribuindo e ver melhor do que eu estou vendo. Bom, eu tive essa oportunidade de apostolantado quando o Frei Fiorello era nosso mestre apostolantado. Aí ele chamava a gente, sentava assim e falava, ô, Nereu, fala aí para que você vê de virtude para o Moacir. Agora vamos lá, todo mundo fala, o que está vendo? Aí, agora fulano, vamos lá. E agora o que você diz? Isso tem razão, não tem, isso não vejo, isso vejo e tal. Várias vezes ele fez isso. Foi muito interessante. Nós nos ajudarmos, nos entender. Dentro do corpo, qual era a nossa função principal. Eu tive por muito tempo, por exemplo, função inclusive na fraternidade de secretário. E não tinha dificuldade em ser secretário. Eu terminando a reunião, a ata estava pronta, pode assinar aí. Beleza. Uma ocasião aqui nessa casa, numa assembleia provincial, aí eu falei, não quero mais saber de secretário não. Aí votaram, até que encontraram um frade que acabou assumindo. Aí terminou, veio a janta, depois a gente foi brincar e tal, e eu passei na sala, estava ele lá fazendo a ata. E não conseguia. Vamos sentar aí, vamos fazer logo aí. Fez. Aí deu certo. Aí eu mesmo falei assim, pois é, a gente precisa fazer com que outras pessoas se descubram também, mas não com um prejuízo da fraternidade como um todo, né? Aí eu falei, não, vou ajudar, vou fazer parte da equipe de novo. Bom, continua o nosso texto dizendo, então, vamos ter presente essa questão. Existe um desígnio dentro de nós e por nós em relação ao conjunto, que é maior do que aquilo que eu entendo. E se eu estiver aberto para o entendimento, eu vou descobrir um elemento que acaba sendo benéfico para todo mundo. E acaba potencializando, ou multiplicando o poder do grupo, quando a gente consegue tomar esse fio da meada aí. Às vezes assim, ou é isso ou é nada. Geralmente é nada. Esses radicalismos, a gente tem bastante cuidado com eles. Então, Deus dispôs a cada um segundo sua vontade. Ah, mas eu quero tal lugar ou tal coisa. Bom, vamos ver. De repente é isso aí, mas possivelmente não será isso. De função, de formação às vezes. Tem um indivíduo que falou para mim, era provincial, falou para mim,
eu quero fazer psicologia, se eu não fizer eu vou morrer. Falei, por mim você não faz não, porque eu acho que você vai morrer mesmo, porque não estou vendo nenhum elemento de psicologia aí, nenhuma intuição. Mas eu vou fazer o teste lá, fez o teste, não deu. Mas eu quero assim mesmo. É isso. E onde está o cara? Não vou dizer. Conseguiu fazer nem nada, simplesmente. Tá, mas é um capricho. Tem teu diploma e o teu nome, fala, eu sou psicólogo. Acho que achava que era sei lá, um negócio muito interessante. Né? Mas outros, às vezes você pensa que isso vai ser sua felicidade, como um outro distinto. Eu quero fazer direito. Todo mundo tem que fazer direito. Né? Porque não sei o que. Pois estudou, fez o curso, fez 10 provas de OAB, não passou em nenhuma. Não é só porque ele é um título que não conseguiu. Frustrado. Mas tem os testes, né? E tem os testes. Às vezes a pessoa se engana. Então, pede ajuda. Ou aceita a ajuda que às vezes é dada. Para constituir um corpo e ter uma harmonia, é preciso que a gente descubra qual é o seu lugar. Aí, você nada de braçada. No outro lugar, você nada de língua para fora. Não consegue direito. Constituir um corpo bem estabelecido. O desafio da unidade. Que ninguém roube nada de ninguém, mas que ninguém vá também arrastado pelos outros. Então, o desprezo de uns pelos outros. Ah, com fulano eu não faço nada não. Na equipe, a coisa fica muito mais difícil. E a conclusão que ele dá, no verso 27, vou parar por aqui, vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros, cada um no que lhe cabe. De novo, não somos todos para tudo. Cada um de nós é para algo muito específico. Essa especificidade, que é própria sua, é a primeira responsabilidade. Você pode contribuir com mais? Sim. Então, contribui. Mas cuide bem daquele elemento mais fundamental, mais característico, mais próprio. Alguns só têm isso aí, se destaca por isso. Outros têm mais. Então, o leque de participação é maior. Tem uma coisa, por exemplo, que se diz, princípio do frade menor capuchinho. Todo frade pode fazer tudo que é função, exercer tudo que é função. Pode. Dar conta? Não. Não somos para tudo. Nós somos para algumas coisas. Outras a gente faz função de substituição, segura a barra por enquanto aqui, daqui a pouco a gente não aguenta mais. A experiência é essa. Se eu estou numa função que eu não me identifico, eu me desgasto muito. Mas não é só isso não. Eu desgasto os outros também. Porque virou e mexeu, eu estou perdendo, estou esquecendo. Não estou fluindo naquela realidade. Na outra realidade, sim. Para a gente entender. Eu não quero dizer que eu só faço isso. Não, eu faço também aquilo e aquilo. Eu, por exemplo, não gosto de cozinhar. Não gosto mesmo. Tá, mas cozinha? Cozinha. Os outros comem? Não sei. Ou se for preciso, vamos lá, né? Não me excuso, caio fora disso, não. Porque aliás, minha mãe, ela me ensinou algumas coisas, eu aprendi, desaprendi, mas posso reaprender. Tem outras coisas que eu gosto, me identifico bem, por aí, tranquilo, deixa comigo. Outras coisas já não é tanto assim, não. Mas, falando de coisas que a gente faz, mas também de relação que a gente estabelece, de capacidade de construção mútua entre nós,
diálogo do tal tipo, do outro tipo, e assim por diante. Tudo isso é para que se constitua o corpo de Cristo. Então ele diz assim, ora, vós sois corpo de Cristo, sois seus membros, cada um no que lhe cabe. Não somos todos para tudo, repito. Somos cada um uma realidade específica que soma, ou que multiplica, para o bem de todos. Não vamos selecionar e dizer é isso e aquilo, e estou fora e não quero saber, e assim por diante. Então, passamos aí para o Frei Rubens. Pois é, fazendo memória do Bernardo Câncer, Moacir, tem lugares que eu chego ali, você mora onde? Na do província do Moacir? Então, sim, é meu guardião, o guardião da fraternidade, que bom. Esse tema, decorrente do primeiro, quando se trata da diversidade, a beleza da diversidade, mas aqui vem realmente corrigir um mal grande, que é o hedonismo hoje, né? Que essa diversidade toda é em vista de uma unidade. Então, a beleza da diversidade não é somente para acentuar o que cada um tem, né? Mas é em vista de uma unidade. E aí eu traria nessa dimensão que a individualidade é em vista da coletividade. A beleza, nós não nos anulamos, né? Isso aqui, quando se trabalha a questão do carisma, a gente sabe que o carisma da ordem é um recheio dos carismas individuais. Então, o grande desafio nosso é somar o carisma individual com o carisma institucional, para que essa dimensão da diversidade venha realmente configurar uma coletividade em vista de uma missão. Então, aí sim a gente vai ver o que é bem comum, como o texto traz, e não a divergência das disputas que vão acirrar e se tornar adversários. O personalismo que a gente combateu muito nos capítulos anteriores, a necessidade de ser reconhecido, de ser elogiado, de ser a última bolachinha do saquinho, né? E para isso, o irmão, você estava mais empolgado agora à noite, acho que à noite funciona melhor. Vou trazer alguns elementos assim que podem ajudar, que é nessa dimensão da diversidade em vista de uma coletividade, ou seja, uma individualidade em vista da unidade. Que seria assim, quais os critérios para que eu pelo menos não queira fazer com que prevaleça o que eu penso, o que eu acho, em detrimento do coletivo. Tem uma análise muito interessante que vai falar: o tempo é superior ao espaço, a unidade deve prevalecer sobre o conflito e a realidade é mais importante do que a ideia, pois o todo é superior à parte. Vejamos então. Quando diz que o tempo é superior ao espaço, significa dar prioridade ao tempo, é ocupar-se mais com iniciar processos do que possuir espaço. Que depois lá na frente a gente vai entender isso com o termo protagonismo. Então, eu inicio, mas eu não me aproprio. Eu faço parte, mas eu não sou dono. A unidade deve prevalecer ao conflito. Como seria? Então, aceitar o conflito não é apostar no sincretismo ou na absorção de um do outro. Martin Buber fala muito bem disso. Tem um autor sistêmico também, que vai dizer que 1 mais 1 são 3, nesse sentido de que a síntese muitas vezes é melhor do que aquilo que eu penso. Às vezes a gente tem uma luta de braços, a minha ideia é melhor, não o que eu penso é melhor, a minha proposta é melhor. Mas aí, de repente, a junção ou o diálogo entre as duas propostas é que vai gerar uma terceira proposta diferente dessa primeira e da segunda. Então não é absorver o outro, mas é a resolução num plano superior que converge em si as preciosas potencialidades de cada uma dessas que inicialmente são polaridades, mas que, ao mostrar os divergentes, ou seja, os pontos de vista diferentes, pode constituir uma riqueza muito maior. Então, essa queda de braço entre o que eu penso e o que você acha, nem sempre é interessante. A realidade é mais importante do que a ideia. A ideia, então, é desligada da realidade. Quando desligada, ela dá origem a um idealismo e nominalismos que são ineficazes para a vida fraterna. E que, no máximo, elas vão classificar ou vão definir pessoas dentro daquela perspectiva que você falava. Tem um que é
privilegiado e outro que é negligenciado depois, o resultado final que na Assembleia se, se fez a revisão geral, né, do que é prioritário. Então, o que empenha é a realidade iluminada pelo raciocínio. Então, o raciocínio está para iluminar a prática e não o contrário disso. É nesse sentido que a realidade ela deve ter primazia diante da ideia. Freud chama isso de racionalismo. Quando alguém cai na justificativa, só estuda, só busca compreender para justificar o seu ponto de vista e não em vista do bem comum. Ou seja, o individualismo, o hedonismo, alguém que tenha que prevalecer. E por fim, para a gente compreender a unidade e não sobrepor o individualismo, é compreender que o todo é superior à parte. Então, trabalhar-se a parte do pequeno, do que está próximo, mas com perspectiva do amplo. Então, quando a gente começar uma discussão, vamos perceber, né, qual o objetivo. Se a gente tiver uma tendência de se perder na fraternidade, na comunidade, a gente lembra que estamos dentro de uma província, uma circunscrição, que está dentro de uma ordem, que está dentro de uma igreja. Então, isso vai ajudando a gente a não pegar queda de braço e não cair em extremismos que vão contra a unidade, mas vão acentuar o individualismo. A Laudato Si chama a atenção disso daí, exatamente para a questão da universalidade. Esses princípios estão lá presentes, o Papa Francisco insiste muito nisso daí.